Boa tarde a todos. Pauta da audiência pública de edital de número 2/2023. Assunto: contribuição de melhoria da Rua Santa Catarina, trechos 1, 2, 3 e 4. Declaro aberta esta audiência pública, que tem por finalidade garantir a ampla participação e discussão dos cidadãos contribuintes referente ao teor, à aplicabilidade e à funcionalidade da contribuição de melhoria prevista nos projetos de lei complementar número 2, 3, 4 e 5 de 2023, especificamente dos trechos 1, 2, 3 e 4 da Rua Santa Catarina. Informo que esta audiência pública está sendo gravada em áudio e vídeo, de acordo com a resolução de 1º de 2009. Primeiramente, gostaria de convidar o prefeito municipal, senhor Bento, para, se quiser, pode dar continuidade. Então, primeiro, quero saudar então os presentes, o prefeito municipal e os demais representantes do Poder Executivo, o assessor jurídico da UCAV, Dr. Marcionei, que explanará e esclarecer alguns pontos sobre a legislação da contribuição de melhoria da Rua Santa Catarina, dos trechos 1, 2, 3 e 4, e o que a lei estabelece para a cobrança. Dizer que a Câmara Municipal tomou a iniciativa de realizar esta audiência pública em considerações aos proprietários de imóveis da Rua Santa Catarina, que nos procuraram com dúvidas, com reclamações, com comentários, principalmente no que diz respeito aos valores e à metodologia de cobrança desse tributo. Ao Dr. Marcionei, solicitar que explique claramente qual a responsabilidade do prefeito e qual a dos vereadores no processo de execução da obra de pavimentação. Neste caso, a Rua Santa Catarina, e em relação às cobranças dos contribuintes, contribuições de melhoria dos moradores, assim como a metodologia de cálculo. Seguiremos a dinâmica estabelecendo para a audiência. Peço que os presentes respeitem as etapas, uma vez que a audiência está sendo gravada e será transmitida nos canais da Câmara Municipal. Gostaria de passar então a condução dos trabalhos ao Dr. Marcionei. E antes disso, para quem não conhece, o Dr. Marcionei é nosso jurídico aqui, da UCAV, né, de todo o Alto Vale do Itajaí, dos vereadores, não é do Executivo, não é... Ele está aqui simplesmente para esclarecer como funciona a lei e estará aberto a qualquer pergunta para cada um de vocês. Então, o doutor Marcionei está com você agora. Obrigado, presidente. O pessoal está conseguindo me ouvir? Cumprimento os vereadores aqui de Vitor Meirelles, prefeito, senhores e senhoras que se fazem presentes nessa audiência. Foi conversado comigo sobre a necessidade de vir participar dessa audiência pública com o intuito de esclarecer alguns pontos ligados à questão da legislação aplicável à contribuição de melhoria, sobre a obrigação do poder público estar fazendo essa cobrança e as consequências em termos de obrigações do cidadão contribuinte, né, que vai ter a melhoria lá no imóvel com a confecção ou a nova pavimentação ou a pavimentação, se não existente, no local onde vai estar sendo feito o trecho da obra pública que vai, vamos dizer assim, pavimentar aquela via, certo? Então, primeiro eu gostaria de passar assim uma pincelada sobre a questão da legislação, não quero me alongar, só colocar alguns pontos. A Constituição Federal estabelece a obrigação do poder público de estar cobrando do contribuinte proprietário de imóveis limítrofes ou que tenham frente com via pública que venha a sofrer alguma obra. Ela pode ser uma obra de pavimentação, pode ser uma obra de outra natureza que acabe gerando um benefício para aquele imóvel. Necessariamente essa obrigação está prevista na Constituição Federal, então por isso que o Código... Isso. Por isso que o Código Tributário Nacional estabelece também essa obrigação, ele vem por consequência, uma lei complementar federal, que estabelece essa obrigatoriedade do poder público em estar cobrando, né, ou buscando do contribuinte a contrapartida em relação à melhoria que acabou gerando aquela obra para o cidadão proprietário do imóvel, né? Temos a questão de que se a obra gerasse algum... vamos imaginar que se fosse uma obra que acabasse criando uma
um prejuízo para o imóvel, acabasse criando uma desvalorização do imóvel, também tem previsão no mesmo Código Tributário essa obrigação em não estar cobrando daí a contribuição de melhoria caso não gere nenhuma valorização do imóvel. Então nós temos essas legislações a nível federal que necessariamente tem que ser observado, certo? Além disso também, eu estou falando em termos de legislações mais depois de 88, antes já tinha legislação também estabelecendo essa obrigação, desde 1967 já tem essa obrigação do poder público em estar cobrando do contribuinte cidadão que possui imóvel que faça limite com alguma obra pública que venha a ser executada. Então, isso é um contexto de legislação federal. Consequentemente, o município de Vitor Meireles também tem uma lei que estabelece essa obrigação, que daí nós temos aí a Lei Complementar 46, de 3 de dezembro de 2009. É a lei que está em vigor hoje, que dispõe sobre essa obrigação de cobrar e as metodologias, a forma de fazer os devidos cálculos, fazerem as devidas análises em relação aos imóveis, que vão culminar com uma obrigação de pagamento das contribuições de melhoria para os imóveis que forem valorizados com aquela contribuição. Daí, na legislação do município de Vitor Meireles, estabelece um pouquinho diferente do que o Código Tributário. Uma lei no município de Vitor Meireles que estabelece que o limite para a cobrança da contribuição de melhoria, a legislação federal estabelece que o limite é 100% do valor da obra. Então, mas o município de Vitor Meireles tem uma lei, essa lei que eu citei, a 46, Lei Complementar 46, estabelece que o limite para a cobrança é 50% do custo da obra. Então, necessariamente, nós temos que obedecer àquela legislação que é mais benéfica para o contribuinte, aquela que gera uma obrigação menor. Além de ela ter essa previsão lá no artigo 6º, ela também estabelece que o limite individual de cada um dos imóveis que seriam beneficiados com a obra tem como limite o acréscimo do valor que dela resultar para cada imóvel beneficiado. Por isso que o município tem que fazer uma avaliação dos imóveis antes de iniciar a obra e vai fazer uma avaliação posteriormente à confecção da obra. Para quê? Para identificar qual foi a valorização que aquela obra gerou para o imóvel. Gerou valorização. Está aí o limite dessa valorização como o limite para aquele imóvel. O imóvel valia 100 mil, foi para 150. O limite daquele imóvel é os 50 mil, como limite de cobrança de contribuição de melhoria. Certo? Então, nós temos aqui na legislação do município de Vitor Meireles uma dupla previsão de limites e, consequentemente, nós temos que dizer para os contribuintes que o limite sempre vai ser o que gerar menor valor para o contribuinte, né? Então, se o limite dos 50% da obra dividido por testada gerar um valor de 100 mil de custo para cada imóvel, o imóvel que tem aquele número de testada, aquela metragem de testada, e a valorização for de 50 mil, o limite vai ser os 50 mil. Essa previsão no artigo 6º da Lei Complementar 46. Então, foi-me passado os projetos para mim observar, e o cálculo feito previamente para os contribuintes observou o valor orçado da obra. Vocês podem observar também de que esse valor orçado não significa que vai ser efetivamente o valor executado, porque nós temos algumas variantes na execução da obra, cuja qual deveria
valorizar ou diminuir o valor a ser gasto em relação àquela obra, mas normalmente os percalços da obra, por encontrarem necessidade de mais terraplanagem ou até mesmo mais utilização de rachão, asfalto nessa região que vai ser concreto, a necessidade de fazer uma base mais sólida ou menos sólida, dependendo do tipo de terreno aonde vai ser feito a cancha da obra, ela vai ter mais custo ou menos custo. E isto, para o artigo 6º, tem que ser levado em consideração, porque é o valor do custo da obra, e não do orçado da obra. Certo? Então, doutor, só para eles têm naquele material que foi entregado para eles, tá? Também, se vocês quiserem acompanhar, tem ali esses valores dividido, como é que tá? O cálculo feito pela prefeitura, né? Isso. Por isso que eu perguntei para o prefeito se por acaso tivesse vindo alguém da engenharia, porque nós temos aqui uma questão que me chama a atenção, e daí talvez o prefeito depois possa contribuir com isso, é a questão de que cada trecho tem um valor diferente, penso eu que é em virtude da complexidade maior ou menor de cada um dos trechos a serem executados. Mais área mais instável, área mais estável, não sei, é essa parte aí que me gera um pouquinho de dúvida. E por isso a divisão. Certo. Não, é porque, na verdade, isso que me chamou a atenção, porque tem uma parte que é 611 mil, óbvio que são uma área maior a ser executada, né? E uma área de 408, outra área de 579, óbvio que isso também gera a questão do tamanho, né? Ou seja, a área que vai ser pavimentada está ali prevista, só o que me chamou a atenção dessa questão do custo é, por exemplo, do trecho 1 em relação ao trecho 3, que me chamou a atenção, que talvez a engenharia pudesse estar auxiliando. Ela não muda na complementação da obra, ela não muda em termos de execução, ela não muda nada. Certo, porque ali tem, assim, perfeito, só porque no trecho 3 tem 2.280 metros quadrados e vai ter um custo de 579, enquanto que no trecho 1 tem 2.220, que é vamos dizer assim, 60 metros quadrados menores, e o custo é um pouco maior, de 611, 677. Não, a questão, na verdade, foi ali talvez a ocupação de recursos. Ah, tá. Mas daí, então, o custo da obra em relação ao trecho 1 estaria um pouquinho... Não muda nada. Não? Mas em relação à metragem, sim. É isso que está me chamando a atenção. E do trecho 4, daí já são uma área bem maior, né? Por isso que dá 1.028.000. Tá. Em relação a isso, é o que me chamou a atenção, só em relação à questão do custo da área 3 em relação ao custo da área 1. Isso aí seria interessante o prefeito dar uma observadinha lá com o pessoal da engenharia. Mas, de qualquer forma, ela fez o cálculo, a prefeitura fez o cálculo em cima do valor orçado, e que acabou gerando uma média aqui, né, de testada. Vou chegar lá, só vou botar essas folhas aqui, que são as folhas que eu não vou ocupar. Chegou a um valor de 137. O valor do custo. O que a gente pegou aqui foi o cálculo feito em relação ao trecho 1, a título de exemplo, né? Ele só tem aquela lei, ele só tem aquela lei na mão, ou tem mais outras? Tá, então, ao final da lei, quando terminar ali com Vitor Meirelles, 3 de dezembro de 2009, daí depois, na sequência, vem um cálculo, que é o que está juntamente com um projeto de lei. Esse cálculo aqui se refere ao trecho 1, demonstra uma área de extensão de pista de 185 metros, cujo custo daquele trecho é o de 611 mil, né? E que o valor por metro quadrado
daria de 275 por metro, 275,53. E nesse caso aí, o cálculo que foi utilizado é os 50% como limitador, que daria o valor de 137,76. O exemplo utilizado aqui foi de um imóvel que tivesse 75 metros de testada, observando de que a testada e a parte do contribuinte corresponde à metade da área pavimentada. Chegou-se a um patamar aqui de 75 metros testado, vezes os 6 metros de pista, de largura da pista, né? E que, consequentemente, daria R$ 61.992 como limite para este imóvel de 75 metros de testado. Esse é uma parte do dispositivo. Isso. Justamente, porque o valor era 275. Mas nós temos daí no artigo 6º a questão também, perfeito, e daí é interessante o setor de tributação analisar nesse aspecto também, para observar que é aquela questão de utilização das avaliações que foram feitas. Me parece que essa avaliação foi publicada, né, da análise. Bem no final, últimas 2 folhas. Isso. Esta avaliação foi realizada pela Prefeitura e publicada no Diário Oficial, para que pudesse ser usada como base para fazer a avaliação também posteriormente à obra, e que vai ser dos itens a serem observados quando da cobrança efetiva da contribuição de melhoria. Essa questão da avaliação é um dos limitadores que tem que ser observado. Se o imóvel valorizou mais, vamos imaginar que pegasse esse imóvel aí que tem 75 metros de testada, está no trecho 1 da Rua Santa Catarina, tem os 6 metros de largura e tal, que deu 61 mil, levando em consideração em 50%, deu 61.992. Esse imóvel, na avaliação posteriormente, que vai ser feito por avaliador, como a Prefeitura já contratou nesse momento para fazer, técnico na área, ou seja, pessoa que tenha conhecimento técnico, que faz a avaliação, ele identificar que esse imóvel de 75 metros testada tenha uma valorização de 50 mil. O limitador será os 50 mil e não os 61 que gerou os 50%. Isso por força da segunda parte do artigo 6º. Então é importante de que os cidadãos saibam disso. Óbvio que se a valorização do imóvel foi maior do que 61 mil, necessariamente o município cobraria os 61.900 e poucos reais aí, que é o cálculo, 992. Então, só para os cidadãos entenderem como é o procedimento em relação a essa questão da cobrança. Este cálculo de rateio aqui está levando em consideração o valor orçado, certo? E que no município, necessariamente, vai ter que, no momento em que for fazer os lançamentos da contribuição de melhoria, vai ter que analisar sobre o aspecto de custo da obra efetiva, porque o custo pode ser menor, por exemplo, ou maior, e necessariamente isso geraria uma mudança desse cálculo. Aqui é a título exemplificativo, certo? Então, essa seria a metodologia para fazer o cálculo. Tem alguma... faço a explanação de tudo primeiro, presidente, e posteriormente daí eu faço as perguntas, certo? Eu acho que sim, seria melhor. Então, só para também para o pessoal entender, essa avaliação aí foi feita inicialmente, tipo, já vale como a avaliação inicial do terreno, do chão deles, da casa deles e tudo mais, né, doutor Massoni? Claro, isso mesmo. Essa avaliação que foi feita agora do município é uma avaliação oficial, foi publicado no Diário Oficial, e é um instrumento de base para fazer a análise em relação ao que foi, o valor que estava valendo hoje e o valor que vai passar a valer com
a realização da obra. Então, é importante que o cidadão saiba de que a contribuição de melhoria é uma previsão legal, não há possibilidade do gestor público ou da Câmara de Vereadores simplesmente não fazer a cobrança. Isso pode gerar a aplicação de, além do crime de improbidade administrativa, também a responsabilização do gestor no aspecto de responsabilidade financeira para o prejuízo que isso geraria aos cofres públicos. Necessariamente isso é um dos fatores que a gente precisa estar expressando para também não induzir ninguém a um erro de não cobrar e, consequentemente, ter a responsabilização por via judicial. Então, essa é uma das situações que tem que ser colocada, né, na audiência para que os cidadãos, os gestores, tenham conhecimento. Necessariamente, o objetivo da contribuição de melhoria, ela é fazer com que o contribuinte auxilie, traga como retorno para o poder público aquilo que o imóvel dele valorizou. Não mais do que isso e nem menos do que isso. Então, esse é o objetivo da contribuição de melhoria. O cidadão tem um benefício porque o imóvel dele valorizou, consequentemente, teria, via de consequência, a resposta para o poder público do valor correspondente à avaliação ou melhoria da avaliação que gerou o imóvel. Então, isso é bastante importante ser colocado para os cidadãos. Com relação ao cálculo, o cálculo vai levar em conta sempre a questão do valor que a obra teve de custo. Se a obra realmente for com esse custo que está aqui previsto no projeto, consequentemente, nós já temos um valor específico de cada um dos imóveis e cada trecho, aplicando-se aí essa mesma metodologia de cálculo, fazendo com que cada um pudesse estar identificando a sua área. Eu não sou matemático para poder estar fazendo cada um deles aqui para vocês, mas necessariamente aqui nós temos um exemplo, e aí cada um sabe a sua testada, sabe o orçamento que está previsto em cada um dos seus trechos e que, consequentemente, vai acabar gerando o valor especificamente de cada uma das testadas. Uma das questões, prefeito, que acho que é interessante ser colocado e que eu vi como anexo dos projetos, é que, apesar de estarem em trechos distintos, talvez eles tivessem que ponderar especificamente cada um dos contribuintes de cada área. Por quê? Porque os contribuintes foram colocados à nominata de todos. Certo, mas a questão de que está em todos os trechos, está todos os proprietários da rua Santa Catarina. Então, teriam que identificar, só para daí todo mundo estar sabendo. Porque vai começar no trecho 1 de cada um dos seus. Eu entendi o teu questionamento ali, eu que faço essa parte, vai ser dividido cada trecho, o nome de cada um deles separadamente. Certo, porque no projeto está todos, né? Isso daí está gerando um pouquinho de, ao menos para quem vê de fora, né? Eu não conheço. Quais são os trechos, até onde vai, mas eu vou especificar cada trecho, cada morador, cada trecho. Certo. Não, é só porque daí eu vendo de fora, pensei, todo mundo tem terra em todas as áreas? Não, é porque tem trechos a serem seguidos, né? Certo. Então, cada um dos proprietários sabe a localização do seu imóvel, consequentemente, a que trecho pertence e dá para fazer esse cálculo especificamente em relação a cada um dos imóveis. Foram feitos de todos ou foram feitos só a título de exemplo, por exemplo? Só exemplo. Ok. Certo. Então, nós temos essa previsão do artigo 6º, que é uma das coisas que é importante a gente colocar para vocês. A obrigação do cidadão em estar arcando com a contribuição de melhoria. Eu vou um pouquinho mais longe agora no aspecto de dizer assim, tá, eu, como contribuinte,
não me manifesto, não faço o pagamento e deixo rolar, né? Consequentemente, vai ter uma inscrição em dívida ativa do valor correspondente à minha contribuição e, via de consequência, eu vou ter uma ação de execução fiscal, vou estar enrolando e tal, o imóvel vai ser penhorado para fazer frente ao pagamento daquela dívida. Óbvio que isso acaba ensejando custas processuais, também vai acabar gerando juros legais. E isto, hoje, no atual sistema que a gente tem, como advogado, a gente conhece de que no judiciário acaba tendo um custo bem maior do que o juro normal, assim, que é praticado entre as pessoas no dia a dia. E isso acaba gerando uma penalização um pouco maior. Nós temos que dizer também de que o poder público tem que expedir o edital antes de realizar a obra, dizer toda essa questão da metodologia, toda essa questão, apesar da lei, ele ainda vai ter que expedir o edital, né, para informar o cidadão de que vai ser feita aquela obra, e também havendo aí a possibilidade do cidadão impugnar as metodologias lá aplicadas, poderia impugnar inclusive a avaliação do imóvel, se entender que aquela avaliação não está correta. Tudo isso o cidadão tem direito de fazer prévia à realização da obra. Por quê? Porque daí, quando a administração começa, já tenha publicado o edital e transcorreu os prazos para que a população pudesse se manifestar, necessariamente vai estar fazendo a obra e, via de consequência, gerando a obrigação do cidadão de pagar a contribuição de melhoria. Então, esse edital tem que ser publicado e tal. Me parece que ainda não foi. Não, né? Está para ser publicado. E, consequentemente, isso vai gerar, até tem que aprovar a lei para daí publicar, claro. Necessariamente vai ser publicado e ainda vai ser aberto esse momento para o cidadão impugnar aquelas previsões do edital, se entender que ali tem erros ou divergência de avaliação, divergência de cálculo que possam estar gerando naquela região ou naquele local. Sim, o edital vai dizer inclusive o prazo lá, né? Mas não pode ser inferior a 15 dias, tem que ser. Mas normalmente se estabelece 30 dias para não gerar nenhum tipo de impugnação judicial posterior. Presidente, acho que eu abordei todos os itens. Se tiver algum, acho que vão ser nas perguntas que a gente vai acabar abordando. Não sei se os vereadores têm perguntas, porque daí a gente já vai nos pontos. A gente tem, eu acho que seria até legal a gente fazer isso, mas eu acho que gostaria primeiro aqui na sequência nossa, a exposição também do prefeito ou dos seus representantes, de repente, sobre o projeto, não querem comentar nem ninguém do tributo, nem... Agora seria o prefeito, não quer colocar... Queres vir aqui? Só cerca. Boa tarde a todos. Eu acho que é o momento da gente poder esclarecer, né, algumas dúvidas que teve no dia que foi feita a reunião de esclarecimento, quando a Jorge estava junto, o Bruno estava junto, e eu acho que o pessoal realmente saiu de lá um pouco desorientado, porque, na verdade, deve ter feito alguma situação, ou faltado algum esclarecimento, que vocês pudessem sair de lá meio perturbados. Em todas as obras que o município tem feito durante esse nosso período, a avaliação deles, a nossa lei diz que pode chegar até 50% da cobrança do total da obra. Mas em todas as obras que nós temos feito até hoje aí, nenhuma avaliação passou de 10%. Então, tudo que for avaliado, na verdade, eu até pedi para o João se podia vir esclarecer para vocês qual é a metodologia que ele usa, mas ele disse que é uma parte técnica dele, então ele não viria aqui porque ele já apresentou a inicial e depois, no futuro, quando acabar a obra, ele vai fazer a final. Então, vocês pagariam no máximo 10%. Se eu pudesse pedir para ele também, eu pediria em torno de 5%, mas eu não posso fazer isso com ele. Eu estaria contra os meus princípios.
Então, no máximo que vocês vão pagar, e todas as obras que têm acontecido no município são, no máximo, de contribuição, seriam 10%. Se vocês, ainda tem mais um item, se vocês pagarem e puderem pagar, em dia, ou no ato só, vocês têm 20% de desconto. Em alguma dúvida, pode falar que nós estamos aqui para isso. Nós também vamos fazer, a gente sabe perfeitamente que é uma obra de grande vulto, não foi eu que fiz o projeto, né? A princípio eu queria fazer até no final do perímetro urbano, minha intenção tanto que eu fiz o projeto com 7 metros, e ela iria até no final do perímetro urbano. E eu disse, na verdade, para alguns, inclusive para o... Como é que é o nome ali? Aí atrás, eu falei para ele um dia que a minha vontade não seria cobrar nada, né? Mas eu fui impedida pela lei. Então, a lei diz que, na verdade, que eu tenho que contribuir. Até porque tem um saldo na nossa LDO de um valor que precisa ser cobrado. No meu objetivo era não cobrar, mas, infelizmente, eu sou impedido pela lei. E eu tenho pedido para ele que ele pudesse fazer a avaliação no menor valor possível para que as pessoas não pudessem ser prejudicadas nesse sentido. E qualquer dúvida, a gente é para responder. Obrigado, prefeito. Então a gente vai começar com os vereadores a fazer as perguntas. Se o doutor Marcionei puder voltar lá à tribuna. Vereador Ayrton, com a palavra. Tá ligado. Só, desculpa, vereador, lembrando que aqui diz 2 minutos cada vereador, tá? Eu sei que a gente vai passar um pouquinho, mas para que não se estenda demais, aí tomar cuidado com o tempo daí. Vereador Ayrton, então. Tá ligado. Alô. Pode falar. Alô. Troca o microfone, talvez, Jefferson. Aumenta a mesa aí. Alô. Pai, fala outro lado, depois eu tenho que ouvir o Jefferson. Eu acho que o cabo vai ser o mesmo, tem que... Alô, oi. Aí. Agora deu. Alô, oi. Pode aumentar ele um pouquinho. Né? Oi. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, senhores vereadores. Cumprimentar aqui também o Marcionei, assessor jurídico da UCAV, já nos conhecemos desde 1994, 95, né, Marcionei? Quando começou com o estagiário lá na nossa entidade em Rio do Sul. Está também o prefeito municipal, os assessores municipais e a população que está aqui, né, nossos amigos aqui, que a gente já conhece de longa data. Estamos discutindo num momento importante, né? Uma discussão importante, que nessa vida pública que a gente tem aí corrido já por muito tempo, sempre que é feita uma ação, né, a ação é com o intuito de ajudar as pessoas, em todas as áreas. Questão de calçamento de rua, na educação, na saúde, né, em todas as áreas do município, na agricultura. Todas as ações que são planejadas pelo prefeito municipal e acompanhada pelos vereadores, também algumas planejadas pelos vereadores e acatadas pelo executivo, todas essas obras são com o intuito de ajudar as pessoas. Jamais, em momento nenhum vereador que esteve aqui sentado nessa casa, ou na cadeira do prefeito, do vice-prefeito, iniciou alguma obra ou tentou fazer alguma coisa em prejuízo das pessoas. Eu quero que vocês tenham ciência bem clara disso. Que a partir do momento que foi pensado o início dessa obra, foi pensado em ajudar as pessoas. Quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Ninguém aqui, nem prefeito, nem ninguém do planejamento, nem vereador, ninguém pensou em fazer uma obra desse montante que nunca foi feito aqui. Começou com o asfalto da Serra, uma grande obra. Agora essa segunda, tem a terceira, que vai complementar aquele da Serra. Tanto tempo de município, e essas obras nunca aconteceram. E para que isso acontecesse, teve um esforço muito grande de todo o poder público. Florianópolis, Brasília, buscando emenda, buscando recursos para que isso acontecesse. Mas é dinheiro de imposto nosso, nós não devíamos pagar. Concordo com vocês. A gente está pagando em duplicidade, porque o dinheiro que vai ser aplicado aí é dinheiro nosso, dinheiro de recurso que a gente paga de imposto.
Mas a lei não diz isso, o doutor Marcionei acabou de explanar agora. O prefeito é obrigado a cobrar. O Bento deixou bem claro desde o início, se eu não precisar cobrar, eu não vou cobrar. O que o Ministério Público falou para ti, Bento? Se tu não cobrasse? O que ia acontecer contigo? Um ato de improbidade passivo de cassação. Vou ter que reembolsar do próprio bolso. Certo? Estamos aqui reunidos para achar uma forma de não prejudicar ninguém, de só beneficiar. Ou certo? Valorizou 3 mil, o valor, quem é que vai ter o direito? Quem vai ser beneficiado? Se valorizar 3 mil a obra? O proprietário. É injusto cobrar? Se ele teve uma valorização, não. Eu também não queria que fosse cobrado. Mas o que nós estamos aqui fazendo hoje é tentando achar um meio termo para que vocês possam sair beneficiados. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Obrigado. De minha parte era isso. Obrigado, vereador. Vereador Jefferson, tem alguma pergunta? Boa tarde a todos. Cumprimentar, então, o Marcionei. Está sempre aí contribuindo, aí, nos ajudando aí na todas as questões. Cumprimentar cada um aqui que está na casa hoje aqui, né, com esclarecimentos. Cumprimentar também o prefeito, né, os auxiliares aí do prefeito aí também, estão aí para esclarecer também. Então, como falou o vereador Ayrton também, eu acho que aqui, sempre que o prefeito buscou a melhoria desde o começo, que nem ele falou, se ele pudesse estar não cobrando nada, mas é uma improbidade administrativa, né? É o próprio cargo dele que está, ele não cobrando isso, ele não, o Ministério Público pode estar em cima, né? Tem a questão da renúncia de receita, né? Que hoje é uma questão que é bastante batido ali. Então a gente sabe que é um valor 2.628.000, mais ou menos, pelo que eu somei ali, né? Tudo que vai ser feito. Então, a gente está sempre buscando recurso, quando dá em Floripa ou Brasília, para estar ajudando nessa questão aí também desse asfalto. Então, a gente sabe que tem a questão da Lei 46 de 2009, ali, né, que é esse 50%. Até foi comentado, talvez está baixando, fazendo uma emenda na Constituição, na lei ali, na lei orgânica, talvez mudando, baixando para essa porcentagem, mas a gente está vendo a situação, mas mesmo assim eu acho que acaba ocorrendo uma improbidade, né, pelo que a gente conversou, né, doutor Marcionei? Se tentar baixar aquela porcentagem ali, né? O percentual que está previsto na lei 146, certo? 146, 50%. Nós temos a questão de que o poder público ele tem uma lei prevendo esse percentual de 50%, e para fazer a mudança desse percentual precisaria estar fazendo um impacto financeiro orçamentário e criando um outro tributo que pudesse compensar essa diferença de valores que isso vai gerar. Nós vamos pensar que isso não ocorre frequentemente, contribuição de melhoria, só quando tem pavimentação de vias e tal, mas necessariamente para o prefeito não, ou até para os vereadores não acabarem tendo o problema da improbidade, teria que ter uma compensação para esse percentual que seria diminuído aqui. Quando a gente faz a lei do nada, né, está criando ela, o percentual poderia estar aqui, lá em 2009 poderia estar ali 20%, 30%, sem problema nenhum. Mas quando tu tem uma previsão em lei e quer modificar, necessariamente tu vai ter que dizer o porquê e de que forma que tu vai compensar esse tributo que vai ser deixado de ser recolhido. Então, essa é a problemática em estar fazendo essa alteração nesse processo que está ocorrendo em relação aos projetos que estão tramitando aqui da Rua Santa Catarina. Só para contribuir, se tivesse a possibilidade, que hoje não tem, de a gente alterar a nossa lei, baixar para 10%, estamos em 50% hoje, né? Se tivesse a condição de baixar para 10% hoje, não mudaria em nada. Nada. Porque, historicamente,
Todas as contribuições de melhoria aqui dentro do nosso município nunca chegaram a 10%. Entenderam? Como falou ali o prefeito, então a média não vai chegar aos 10%, então a gente pode ficar tranquilo quanto a essa questão. Eu só tenho uma pergunta, talvez o prefeito pode... Ali a questão do 20% de desconto, né, é só na questão do pagamento à vista ou mesmo parcelado, será que ele consegue estar tendo algum desconto? Quando é parcela única, é 20% de desconto. Só a parcela única. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Vendolino. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os demais vereadores, nosso prefeito municipal, nosso doutor Marcionei, né? A gente diz nosso porque é o nosso jurídico da Câmara, né? Tudo que a gente faz na Câmara, para vocês saberem, ele dá os pareceres jurídicos, para a gente se amparar e fazer a coisa certa. Então, assim, eu gostaria que todos saíssem daqui sem dúvidas, né? Que a gente foi bastante cobrado esses últimos dias, aí depois da reunião. Inclusive, eu quero pedir desculpa, é a minha comunidade, mas o dia da reunião na prefeitura, eu tinha agendado um médico em Ibirama, e inclusive tem um morador aqui que me ligou após a reunião, eu estava no consultório médico. Então, eu peço desculpa por não estar na reunião com vocês, meus vizinhos, aí na reunião que teve na prefeitura. Então, como vocês viram aqui, todos os projetos de melhorias em Vítor Meireles, nenhum passou de 10%. Então, aquele dia na reunião, a maioria do pessoal saiu com a conta feita, de 50%. Então, cada um pode fazer sua conta e pode ter certeza que nem um vereador e nem o prefeito gostaria de cobrar essa obra de vocês. Mas vocês viram que a lei existe e nós temos que cumpri-la. Então, a gente até ficou sentido, assim, que a gente escuta até, né, falando dos vereadores no Face, essas coisas. Infelizmente, a gente não fala de volta no Face, mas aqui eu queria pedir desculpa por a gente não se manifestar no Face, alguma coisa que colocaram. Mas eu digo para vocês, aqui tem, nessa obra que vai ser feita ali, tem emenda parlamentar que eu busquei recurso, Tiago Fossa buscou recurso do deputado dele, eu busquei do meu deputado João Amin, eu fui pedir voto para vocês, para o meu deputado, ele me arrumou emenda parlamentar para botar nesse trecho de pavimentação. Então, o que a gente pode fazer para os nossos moradores, seja da Rua Santa Catarina, seja lá da Prata, qualquer localidade, todos os vereadores e o prefeito faz o máximo para que todos fiquem contentes e paguem sempre menos. Mas, infelizmente, a lei é assim e nós temos que cobrá-la, né? Então, eu peço muitas vezes desculpa por as coisas não ficar esclarecidas. Sempre tem alguns que faz a conta, e leva e traz, então as coisas acabam desse tipo. Foi um transtorno muito grande esses últimos dias para todos vocês e até para os vereadores e o prefeito, para a gente chegar nessa audiência hoje e tentar que todos entendam como é que funciona um projeto de melhorias, né? Então, do mais, eu acho que se alguém daqui a pouco tem alguma pergunta para fazer, a gente estaria aqui para responder. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Vilmar Claudino. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, doutor Marcionei, prefeito municipal, presidente da Câmara e os demais vereadores. A gente, de início aqui nessa Câmara de Vereador, a gente também pensava que não precisaria cobrar ali, até por ser uma via pública, né? A gente sabe que ali é uma rua diferente da minha rua, do Vietnã, qualquer outra rua, é uma rua principal. A gente foi fundo, até um dia conversando com o Bento, eu perguntei o que nós íamos fazer. O Bento disse, olha, a minha intenção é não cobrar, Vilmar. Vou fazer de tudo para não cobrar. Tem também uma emenda do meu deputado ali, o Vicente Caro Preso, 120 mil aí, que também arrumei para ajudar, né? A intenção dele e a nossa era não cobrar. Mas, eu estive fazendo uma conta aqui, como o prefeito municipal falou, que a lei diz que é 50%, se a avaliação de um imóvel de 150 mil for 10%, vai dar 15 mil. Né? Não é isso? Com 20% de desconto,
À vista, são 12 mil. Então, se olhar por esse lado, né, eu acho que valorizou o imóvel, seria isso? No 50%, mas no valor de 10%, vamos supor, né? A avaliação do imóvel. Então, eu acho que não estaria tão fora. É difícil para pagar? É difícil. Mas mais difícil aconteceu no Vietnã, muitos anos atrás, que nós ganhamos um bem de melhoria lá. Foi matado um boi e feito uma festa, e foi dado de presente para todo mundo, e quando foi um tempo depois, nós tivemos que pagar, porque a lei obrigou nós a pagar. Tivemos que pagar. Né? Aí eu fiquei meio revoltado e não paguei. Aí eu fiz gastei com um advogado, até pegamos um advogado na época, o advogado disse que não precisava pagar, e a gente continuou pagando. Se eu tivesse pagado naquele dia, era R$ 1.500. Daí eu gastei de advogado 2.000 e paguei ainda mais 4.500 e fiz o refins ainda na época que o prefeito municipal ajudou ali aquele bairro, que muita gente saldou aquelas dívidas através do refins que foi feito, né, prefeito? Muitas dívidas ali foram pagas que já estava muito alta. Então, quem tinha ali uma dívida de 2.000 era o capital e tinha mais 10.000 de juro, né? Pagou então com 90% de desconto, ele pagou 2.100. Foi isso que aconteceu, né, prefeito? E aconteceu isso ali. Então, a gente ajudou ali a população. Quero dizer o seguinte, é ruim sim, mas é muito mais ruim ter aquele poeirão ali. Eu acho que o dia que vocês tiverem tudo aquilo ali pronto, e quem tem uma rua pavimentada sabe o benefício que traz para todo o pessoal, né? A gente passa ali em dias que eu passo por ali, desço até o Salto, a gente vê o poeirão que tem ali. Então, é difícil, sim. Nós queria dar de graça, mas a gente sabe que vai barrar a lei, né? Na lei. Mas era a maior alegria dos vereadores, do prefeito, do poder público, né? Do plano diretor que está presente aqui, né? Da equipe, era fazer assim. Também quero aqui, como vereador, deixar claro aqui também, agora há poucos dias estivemos em Brasília, né? E fomos criticados, não é o momento da gente falar aqui, né? Fomos criticados, muito criticados aí na rede social, criticaram os vereadores. Quero dizer o seguinte, que todos os vereadores que estiveram lá, trouxeram recursos para essa casa. Eu fechei R$350 mil lá, para trazer aqui para essa casa, com 3 deputados. Fazia 3 anos que eu não ia a Brasília, e fui um dos vereadores que no ano passado trouxe 890 mil para Vitor Meireles. Gastei 4 mil de diária e trouxe 350. Que fique bem claro aqui para todo mundo saber que ninguém foi lá passear, mas a gente foi nos gabinetes e exigir, sim, recursos para Vitor Meireles, que é isso que o vereador tem que fazer. Seria essas minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu gostaria também aqui de cumprimentar meus colegas vereadores, todas as pessoas, moradores que vieram aqui, é muito importante a presença de vocês aqui hoje, e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Primeiramente, o que eu gostaria de deixar até claro para as pessoas que nos assistem e para vocês, que eu, como morador de Salto Doma, sou um dos que mais quero que essa obra aconteça. E falei isso antes, quando passei na casa de alguns, e quando vocês chegaram aqui, são os que mais quero que aconteça. Mas fiz essa audiência pública porque também quero olhar para vocês e achar justo o que vocês vão pagar, o que vocês, para que não seja também vocês pagar para nós, que moramos lá embaixo, andar em cima da estrada. Então, nesse sentido, que eu convidou vocês para vir aqui, para trocar esse tipo de ideia. E quanto às obras do passado, eu não ia falar, mas já que o vereador Vilmar comentou, a obra do Vietnã foi feita e eles comeram o boi que podia ter comido mesmo. E por causa disso criaram essa lei de 2009. Porque quando os moradores de lá entraram na justiça, quando quiseram cobrar, teve moradores que entraram na justiça e ganharam, porque não tinha essa lei. Daí foi criada essa lei em 2009, por isso que foi cobrado depois de já ter comido o boi. Só para deixar isso também colocado. Mas não é o caso. Agora vamos falar dessa lei aqui. Doutor Marcionei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quanto a essas avaliações que tiveram agora, já tiveram, né? Os moradores, assim, a metodologia usada, o doutor Marcionei não tem como explicar. Teria que ser o avaliador que explicar isso e como foi feito, né? Mas cada morador tem direito ao laudo dessa avaliação, correto? Sim. Certo. Para poder fazer a impugnação ou até a análise da avaliação realizada,
o cidadão poderia requisitar essa Pra avaliação. observar essa tudo, né? metodologia Metodologia usada. Então, cada morador tem o direito desse laudo, né? Se quiser. Isso, até porque a própria lei estabelece que o município tem obrigação de estar fazendo avaliação e, consequentemente, vai estar apresentando a metodologia que foi utilizada para fazer esse tipo de avaliação. A apuração dos valores, dos fatos individuais. Artigo? 10. Sim. Estou observando. Na apuração dos fatores individuais de valorização dos imóveis beneficiados pela obra pública, as avaliações previstas no artigo 7º são procedidas levando em conta a situação do imóvel, a zona de influência, a sua área testada, tipo de construção, finalidade de exploração econômica, edificações existentes, entrada para veículos, dentre outros elementos a serem considerados isolado ou conjuntamente. Então, tem que ter uma metodologia para fazer essa avaliação. Foi feita a avaliação, essa avaliação foi publicada, está no Diário Oficial, mas é importante que o cidadão também possa verificar esta avaliação, né? Inclusive, é uma consequência da metodologia de cálculo. Por quê? O cálculo passa pela valorização do imóvel, que é feita em cima dessa avaliação anterior e posterior. Então, eu preciso saber qual foi a avaliação anterior e que metodologia foi utilizada para avaliar. E, posteriormente, também, como é que foi feita essa avaliação para poder identificar o valor. Isso é um direito dos cidadãos, claro, né? Porque tem que ter transparência nesse aspecto. E, doutor Marcionei, talvez o doutor não vai saber responder, mas talvez alguém do executivo possa responder. Por que tem dois laudos, tem duas avaliações? Uma, acho que a última é a de fevereiro, e só de alguns moradores muda o valor. Mas a avaliação, cada um recebeu a metodologia? Ter menos, né? Mas por isso que era importante os cidadãos receberem a avaliação para poder identificar. Vamos lá, temos aí uma avaliação, né? Tem uma avaliação, sim, temos ali uma avaliação, tem a metragem que foi utilizada para fazer essa avaliação. Se vocês tiverem dúvidas ou questionarem essa avaliação, vocês podem estar solicitando ao executivo a metodologia que foi usada e, inclusive, também impugnar se atestada ou as metragens que estão ali estabelecidas não forem as metragens corretas do imóvel de vocês. Porque eu posso ter um imóvel na minha escritura ter 100 metros de frente para a rua e, na prática, lá, eu ter lá 60 metros. Porque é uma questão de quando foi medido, se foi tirado ou não foi tirado a área, se foi desmembrado ou não foi desmembrado, pode ocorrer de ter esses equívocos nos documentos de registro dos imóveis. Então, quanto mais antigo o registro, mais probabilidade tem de não estar condizendo com a realidade atual, a realidade lá efetivamente. Então, cada cidadão pode identificar na avaliação e, se tiver dúvida, mas foi avaliado aqui em R$500 mil o meu imóvel, mas eu sei que ali não tem essa avaliação, o imóvel não vale 500 mil, vale 300 mil. Eu vou buscar essa avaliação com a prefeitura e identificar qual foi a metodologia utilizada para eu poder dizer que aquele imóvel não vale 500 e vale 300. Né? Ou vice-versa, está avaliado ali em R$100 mil e o imóvel vale R$500 mil. Eu preciso identificar e dizer efetivamente. Por quê? Porque também eu preciso demonstrar uma realidade na avaliação atual para depois também eu ter a realidade na avaliação posterior à obra. Não adianta eu ter uma avaliação muito baixa do meu imóvel e depois na segunda avaliação o avaliador identificou lá e não observou o valor que ele tinha colocado anteriormente e viu que aquele imóvel lá não é 100 mil, é 500 mil.
então eu vou ter um problema, porque a minha valorização da contribuição de melhoria não foi a mudança de valores, mas sim foi porque fizeram uma melhor avaliação do meu imóvel. E isso acaba gerando daí um problema a ser discutido quanto à contribuição de melhoria. Vocês chegaram a entender, né? Eu avalio muito baixo o meu imóvel, né? Está avaliado muito baixo o meu imóvel e na posterior à execução da obra se avaliou corretamente mais a obra. Vou ter uma valorização muito grande e daí eu vou ter problema com a contribuição de melhoria. Então isso tem que ser observado na hora de analisar essa avaliação. Acho que seria interessante isso, prefeito, ter as pessoas que se sentirem daqui a pouco com uma dificuldade em relação à avaliação, têm esse direito de estarem vindo à prefeitura e buscarem as informações sobre a avaliação. Isso é importante. E é um direito de vocês e é importante pegar e a toda a metodologia que foi usada para fazer o cálculo também, não é só a metragem. Tudo como eles avaliaram para chegar nesse valor. E por que tem e tem mudança de um valor, só em alguns casos mudou o valor de um e de outro. Mas então, porque está no projeto isso, né? No projeto, as duas, daí vai ser usado qual cálculo, daí, doutor Marcionei? Mas tem duas inicial, prefeito, por isso que eu estou perguntando por que tem duas inicial e com valores diferentes. Tem mais do que umas valores diferentes. Tem a publicação, prefeito. Tem a publicação do diário 441/10 e tem a avaliação do diário 41/40. Essa divergência e também assim um questionamento é sobre qual tem das duas avaliações que vai algumas ser pessoas ponderado daqui. Mas sabe por explicar por que mudou de alguns? Que teve mudança do dia 28 de fevereiro e essa aqui é do dia 20 de janeiro. Então essa mudança tem... Eu tenho que ver com a avaliação. A mudança. Ó, Laura, 75, vamos ver aqui. Laura permaneceu igual. Permaneceu igual, aqui teve mudança. Aqui permaneceu igual, aqui teve mudança. Aqui igual. Até, na verdade, era importante o avaliador ter vindo aqui, na verdade, né? Não sei por que ele não compareceu. Marcionei, muda a metragem também? Não. A metragem permanece igual. Na verdade, a segunda foi até para menor. Não, maior. Ele faz parte da comissão que avalia, ele teria que estar aqui, na verdade, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Essa aqui aumentou 1.000 só. Mas aqui aumentou 5, 105. Aqui aumentou... Aumentou 5. 80... 138 aumentou um pouco. Pessoal, presidente, tá. Há uma divergência entre as duas tabelas. Necessariamente era importante ter definido isso, né, prefeito? Mandar
um ofício para a Câmara de Vereadores para dizer qual a tabela que vale realmente, isso acho que é importante. Outra sugestão jurídica aqui, que é importante, antes de a gente começar a abrir para as perguntas e tal, seria importante que viesse definido por projeto quais são os proprietários daquele projeto de lei, para não ficar... porque nós temos uma divergência de pessoas dentro como anexo, dentro de trechos distintos. E acho que seria importante vir um substitutivo para estar apresentando de cada trecho, isso, identificando cada um dos proprietários. Até para poder ter efetivamente o cálculo de cada um deles. Apesar de eles saberem, mas tecnicamente a gente não tem na informação documental essa informação depois que a lei for publicada. Quando a lei for publicada, ela precisa sair daqui da Câmara já com esses nomes, né? Então é importante que venha um substitutivo desse anexo, para a Câmara de Vereadores. No dispositivo, no artigo 10, também fala de que a metodologia vai levar em consideração a área atestada, o tipo de construção, finalidade da exploração, edificações existentes, entrada para veículo. Por que eu falo sobre a questão da entrada para veículo e está aqui previsto? O meu imóvel vai ter uma dificuldade porque ele fica mais baixo do que depois a obra pronta. Então, a metodologia de avaliação vai levar em consideração se eu vou ter que, o proprietário, ainda fazer rampa, colocar barro, né? Fazer toda a infraestrutura para eu ter possibilidade de sair do imóvel. Então, essa é uma das coisas que tem que ser levada em consideração e por isso que está estabelecido aqui. Isso já é uma das consequências até de ações judiciais e tal, porque leva em consideração. Eu provo de que o meu imóvel ficou mais baixo e ele teve, em vez de eu ter benefício, teve prejuízo. Rio do Sul, por exemplo, tem imóveis que com o asfalto passou a ter entrada de água dentro de casa. Consequentemente, o cidadão não pagou a contribuição de melhoria. Entendeu? Inclusive a possibilidade, inclusive, de, se não previstas as bocas de lobos e tudo ali, de pagar indenização para o proprietário do imóvel, né? Então, tem todo esse aspecto. Então, é por isso que tem essa metodologia aqui, prefeito, né? Porque é uma das questões que tem que ser observada. Meu imóvel é mais alto, ficou bem mais valorizado, eu vou pagar. Agora, se eu tive prejuízo, não, né? Então, é essa aqui a questão. São pontos a serem observados no decorrer do processo, é importante. Mas é importante essa questão de dizer quais são as áreas, ou quais são os proprietários de cada um dos trechos, né? Doutor Marcionei, quanto à lei daí de 3 de dezembro de 2009, o que é importante ressaltar aqui que nós, como vereadores, não podemos mexer, né, na parte de tributos e essa coisa. A gente não tem como fazer isso. Cabe ao executivo somente e tal. A iniciativa dessas matérias são do executivo e, consequentemente, a alteração da legislação pela Câmara de Vereadores em termos daquilo que já tem previsto vai gerar essa improbidade, vai gerar essa renúncia de receita e isso acaba gerando uma responsabilização dos agentes políticos e dos gestores. Então, como o Ayrton colocou, que o prefeito conversou com o Ministério Público e o Ministério Público disse, se não cobrar vai ter responsabilização, assim também a Câmara de Vereadores não consegue estar fazendo alterações a bel prazer para beneficiar, não é beneficiar uma pessoa, mas nem que queira beneficiar uma determinada área do município, não tem essa possibilidade, porque necessariamente gera a responsabilização pessoal, né? Aqui tem que se pensar sempre no todo, no coletivo, não só na Rua Santa Catarina, em todos os lugares, por isso que a legislação estava dessa forma. E aquele limite de 50%, se fosse feito um estudo do impacto financeiro, se o município identificasse que haveria condições do município absorver isso através de outros tributos, essa diferença vai valer para todas as obras de hora em diante, não Rua Santa Catarina, para todas as obras do município em todos os lugares. A partir de então, vai valer. Até porque, vamos dizer assim, a nossa contribuição de melhoria, nossa LDO fala em 100 e poucos mil, né? Então, assim, porque a gente pode se basear nessa contribuição de melhoria, a lei mudaria, né, geral, no princípio. Vai valer para 100. Sim, mas se mandar substitutivo,
Daí poderia ser trocado se tivesse um estudo de impacto financeiro e demonstrasse de onde poderia ser tirado. Antes da aprovação Desse projeto. desses projetos, teria que ter a alteração da Lei Complementar 46. O município teria que demonstrar esse impacto financeiro orçamentário e essa compensação, certo? E demonstrar de que realmente tem condições de absorver essa diferença através de outros tributos que cresceriam, IPTU, ISS cresceu e tal, e compensaria essas contribuições de melhoria. A redução teria que ser aprovada antes da aprovação desse estudo, mas daria para fazer. Antes só da edição de edital. Tirar o dinheiro? Agora está aqui já, se não podia ter sentado antes, de repente ter feito mesmo. Mas daria, só que teria que fazer um estudo e ver de onde tirar, né? Necessariamente. Ele precisa ter essa comprovação. Sim. Vamos pensar no caso, da uma forma. Ainda sobre essa lei, no capítulo 8, diz assim, ó, capítulo 8 e o artigo 30, o trabalhador aposentado e pensionista proprietário, detento de um domínio útil e os possuidores do imóvel único, desde que somatória de renda de membros neles representante não seja superior a 220 UFM. Nesse sentido, até essa também seria um ponto que devia ser mudado no nosso município, essa lei, porque 220 UFM não dá nem R$1.000. Então, daria para mudar essa lei que quem recebesse somente um salário mínimo seria isento de cobrança. Artigo 30, o inciso 4. Tá. 30, eu li 38. Aqui. Ficam isentos de contribuição de melhoria os imóveis integrantes do patrimônio da União. Total. O 4, o trabalhador, o aposentado, o pensionista proprietário, detentores de domínio útil e possuidores de imóvel único, desde que o somatório da renda familiar dos membros nele residentes não seja superior a 220 unidades UFMs do município, em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Tem essa isenção, sim. Tem essa isenção, mas só que o 220 UFM hoje não dá nem um salário mínimo, né? Eu acho que seria justo, pelo menos, um salário mínimo. Quem recebesse só um salário mínimo seria isento dessas taxas. Daí entende? que ser alterada essa legislação. Não pode ser emenda aqui, né? Tem que ser executivo, né? Isso, tem que ser iniciativa do executivo. Fica aí uma... O trabalhador, o aposentado e o pensionista, as pessoas que não são... E escuta, doutor Marcionei, uma pergunta já também para o doutor. E se nós aumentar isso aí para quem recebe 2 salários mínimos, também teria que fazer o impacto financeiro? Tem que fazer também? Necessariamente. Só esclarecendo que a renda é per capita, né? Não é única, né? Aqui é o somatório de renda Da residência. renda familiar dos membros. Se tiver 2 membros e tiver só um salário mínimo, tem direito? Isso, todos que residem. É o Certo, somatório da Marcionei? renda de todos. Né? Não, é só porque é um pedaço da lei onde que ajudaria aquele mais pobre que de repente recebe só um salário, assim, Claro. E aqui não abate nem um salário mínimo, né? E hoje ninguém recebe menos que um salário mínimo, Nem né? os aposentados não teriam direito. Não teriam direito, entendeu? Então, por isso que nesse sentido também acho que deveria ser mudado. Ou a atualização da UFM, mas ela está sendo atualizada. Atualizado está 4,68, né? É uma metodologia de isenção, mas que não atinja as pessoas. O doutor Marcionei, só se nós mudasse ali de 50 para 20,
qual mudança seria no impacto para as pessoas? De 50 para 20? Por exemplo, 20, que é um exemplo de Dona Ema, por exemplo, que é 20. Daí, necessariamente, eu teria que fazer o cálculo. Como eu não sou muito bom em matemática... Mas em vez daqueles 50%... Não me arrisco a fazer. Não, em vez dos 50%, 137 seriam o valor correspondente a 20% do valor da obra. Né? O limite máximo. E uma das últimas perguntas, o Dr. Marcionei faz praticamente todo o Alto Vale, faz a parte jurídica de todo o Alto Vale. Das câmaras? Das câmaras, claro, desculpa. A gente escuta muito que em Vitimarçu não estão cobrando, Ibirama foi feito e não foi cobrado. Existe uma legislação diferente? Na prática, sim. Eu não estudei a legislação de Ibirama. Né? De Vitimarçu, eu extraoficialmente, eu tenho a informação de que não foi cobrado. Consequentemente, eu não tenho a informação da prefeitura informando sobre isso. Até eu solicitei para o Cleones, mas as informações que ele tinha é que em ocasiões houve cobrança, porque passou na Câmara de Vereadores projetos de lei para a cobrança de contribuição de melhoria. Daí eu também, o Ayrton até comentou comigo que tem uma rua, numa estrada, que me parece que é estadual, e que por isso que não foi cobrado. E tem aquela... Por isso que não essa tinha sido passou cobrado. para cá que não está estabilizada ainda, que está dentro do perímetro e também não foi cobrada. Daí eu não poderia te dizer com precisão sobre este aspecto do município de Vitimarçu. Mas assim, eu não posso, eu tenho que ser, juridicamente falando, eu tenho que falar da legislação do município de Vitor Meireles, porque necessariamente aqui tem uma lei. Sim. Não, só E foi uma daí pergunta, eu ficaria porque... de mãos atadas de poder dizer sobre aquele aspecto em relação aqui. Porque daí a situação, às vezes, pode ser até que tenha algum processo de improbidade administrativa lá e que eu não tenho conhecimento, entende? Até porque a maioria deles estão ligados diretamente às pessoas e não a todos na consulta. E daí eu ficaria de mãos atadas, presidente, de poder estar falando sobre aquela situação específica de lá. Mas a alteração dos 50 para o 20 passa necessariamente por esse impacto, presidente, né? Passando pelo impacto, gerando fonte de, né, demonstrando a fonte de que compensaria aquele tributo, poderia daí ser feita a alteração, mas necessariamente passa por esse impacto. Até porque a Câmara não poderia nem aprovar se não tivesse a informação de onde é que vai sair o dinheiro para compensar aquilo. A gente gostaria de, então, passar algum morador da região aqui que pudesse fazer alguma pergunta, quisesse se posicionar em algum, de alguma forma. Pessoal, ficou claro a questão da metodologia de cobrança? O senhor queria fazer pergunta? Pode chegar aqui. Boa tarde a todos. Minha pergunta é o seguinte. Eu vou posicionar aqui de forma aberta uma discussão. Porque nós estamos hoje discutindo um problema absolutamente técnico, que já foi definido. E não houve a participação da comunidade. Estou falando do projeto de 2009. Não houve participação da comunidade. Da lei, né? Da lei. Primeiro. Então foi imposto. Tornou-se compulsório. Primeiro ponto. Segundo ponto. A questão da obra na Rua Santa Catarina não é uma obra que está sendo feita para valorizar imóveis dos proprietários. Ela não está sendo feita para isso. O que houve foi uma reivindicação da comunidade, dado que as condições da rodovia, poeira, etc., tornaram prejudicial à saúde das pessoas. O que não havia, e aí não estou fazendo crítica, prefeito, o que não havia eram
atendimento de tal forma que a comunidade não precisasse exigir um asfalto. Porque, em sã consciência, o que vai beneficiar essa obra, que não é uma iniciativa da Prefeitura, ela passou a ser à medida que as pessoas começaram a reivindicar melhores condições, ou do vereador, ou dos candidatos, enfim. Mas ela será, seguramente, benéfica à comunidade de Vítor Meireles, e não à comunidade do bairro Lagoas. Ou seja, o custo dessa obra, ele vai impactar a toda a comunidade por causa da cobrança de tributos. Só que a parcela, claro, agora o senhor mudou o percentual, que é isso que eu queria entender depois, que não foi analisado no projeto o benefício que essa obra traria para a comunidade. Não vejo, não vi, por parte do poder público, enfim, os benefícios que o asfalto traria, asfalto de Vítor Meireles, a bairro Lagoas, traria para o município de Vítor Meireles. Nós sabemos muito bem que hoje a reclamação é um atendimento da pavimentação não bom, questão de poeira, de isso, daquilo, buraco, que tem um custo ao município muito alto. Não saberia precisar de máquinas e etc., toda hora passando aí. A reclamação é, tem buraco, tem que passar a máquina. Quanto custa a máquina? Essa manutenção é que não foi avaliada para dizer que no projeto de cobrança, e a prefeitura acho que deveria fazer isso, o custo não é 50%, vai baixar para 10%, por causa desse benefício que vai ter. Primeira coisa. Segundo, qual é a receita que o município terá, e aí a projeção, como a valorização do imóvel será a projeção, qual é a projeção econômica do município em função de ter asfalto? Vamos ter mais indústria vindo para cá? Facção? Etc, etc. Enfim, economicamente, qual é a projeção? Para que possa cobrar do proprietário. Porque não é justo, na minha opinião, que o proprietário participe como se fosse uma cobrança de imposto, uma taxação. Eu acho que não é esse o intento. O intento é, vamos fazer o asfalto, porque vai trazer economia positiva para o município. Melhorar a vida do cidadão, vai trazer receita para o município, vai aumentar ISS, ICM, porque hoje a proposta desculpe, eu estou com a voz, né? A proposta de valorização futura após a construção é hipotética, é virtual. Como é que um avaliador vai chegar e dizer, não, agora que foi feito asfalto, o seu imóvel vai valorizar 20%. A troco do quê? Como? Não, é que foi instalada uma indústria aqui, foi feita uma facção nova, foi feita qualquer obra econômica que traz benefício para o proprietário também, pela valorização. Porque a minha casa não vai mudar de agora para depois da obra, vai continuar a mesma. O único benefício que vai ter é que não tem poeira. Então, é meio hipotético isso. Eu não sou contra, acho que tem que fazer a obra. Tem que fazer o asfalto porque vai valorizar a economia do município. Vai trazer mais benefícios para gente de fora, indústria, etc., para a região. Porque esse é o impeditivo de não crescer aqui o bairro Lagoas. Está na cara que outros locais, com a passagem do asfalto, pavimentação, enfim, estou falando do asfalto, trouxe valorização, trouxe, expectativa de ganhos com a economia. Hoje nós temos o quê? Caminhão de madeira passando,
pegando poeira do bairro Lagoas e levando para o centro de Vitor Meirelles. Isso não foi levado em consideração. A reclamação dos lojistas do centro de Vitor Meirelles passa a ser importante, que hoje ninguém está reclamando, mas você vê todo dia pessoas e mais pessoas tirando poeira dentro da mercadoria. Vai ver de onde que vem. Se for puxar o DNA daquela poeira, boa parte é do bairro Lagoas. Claro que vem da Serra da Abelha, vem do Palmito, mas boa parte vem daqui porque muito caminhão. Eu já fiz estatística, o vereador já apresentou, a gente sabe muito bem que o asfalto vai reduzir a despesa da prefeitura. Isso não foi medido. Seria bom medir, até para justificar, caso tenha que fazer alguma alteração. Então, eu entendi a questão dos 10%, quer dizer, isso ainda vai ser oficializado, né? Mas já está, podemos considerar isso, prefeito? Pelo avaliador, por exemplo, aqui uma reunião que tinha aqui na Câmara, ele disse que sim, por ele. Não, a taxa de 50% está reduzido para 10%, foi isso que eu entendi, desculpe. A avaliação que vai ser, a avaliação vai ser 10%. Mas tem acontecido mais obras aqui do município, a avaliação tem sido no máximo 10%. Mas será cobrado 50% do custo da obra? Pode ser cobrado até 50%. Pois é, mas o que foi... A lei, assim, ó, Então, isso não está claro, ao menos eu não entendi, não sei se... na Constituição, artigo 145, Tá. ela diz que o poder público pode cobrar até 100%. Certo, tá, isso eu Nossa entendi. lei de 2009, não foi eu que fiz, ela diz que nós podemos cobrar até 50%. Não foi isso que eu Mas vale li. tudo da água, vai tudo, Mas, Pode ser mais baixo que a avaliação. isso que é a avaliação. mas eu não li na obra, ao menos, desculpe, que até 50%, escrito lá, literalmente 50%. Mas o outro indicador, a parte seguinte do artigo 6º diz que Que avaliação? é 50% e o outro limite é Valorização. valorização individual. Então, se a valorização individual for menor, Sim, na valorização eu entendi, isso eu entendi. Mas o que eu estava entendendo é que os 50% passaria a 10%. É isso que então o prefeito vocês entenderam assim ou não? Projeto não, na avaliação. Temos que levantar essa lebre agora. Se vocês entenderam assim, só eu não entendi. Então vai ser cobrado 50% do valor da obra. Ô, seu Tarcísio, só eu acabei de falar antes, Que o máximo que tem se cobrado do cidadão é no máximo 10%. Não é 50%. Não é que ele tem dito, é que tem acontecido o histórico de Vitor Meirelles. Todas as ruas Tá. de Vitor Meirelles que foram pavimentadas, Tudo bem. Tá, mas nenhuma nós estamos delas, Tá, entendi. Aí, nenhuma mas delas- Hoje nós estamos discutindo aqui o quanto é que nós vamos pagar. é isso aí, é isso que a gente está discutindo. Ele pediu. Não, eu estou colocando, pode ser que meus colegas aí entenderam, então não precisa perder tempo com eles, mas estou falando a meu respeito. Quer dizer, eu entendi que ia baixar para 10%, agora o prefeito explicou, entendi também que é sobre a valorização. Isso. Então, na verdade, nós vamos pagar 50% do valor da obra. E valorização é outra coisa, Não. tá? Era isso. Desculpe. Projeto de lei diz que a prefeitura poderia cobrar, ou o avaliador poderia cobrar até 50%. Mas todas as obras que o município tem executado durante esse meu período, a avaliação do cidadão não tem passado de 10%. Bom, então, doutor, na prática, como é que vai ficar? Deixa eu tentar explicar novamente. Até se o senhor quiser, pode até sentar mais perto aqui, daí eu já vamos... o artigo 6º, pessoal, o artigo 6º diz que o município pode cobrar até 50% do valor da obra. O cálculo feito
pelo município, que está junto com os projetos, que está junto com o papel de vocês, se refere a 50% do valor da obra. Mas o artigo 6º, além dos 50%, também fala que um limite, eu tenho como limite 50%, mas como limite individual do senhor, é a valorização. Então, assim, o exemplo aqui, vamos imaginar que fosse o senhor o exemplo, 75 metros de frente, 6 de largura da estrada, porque é metade da cancha, o senhor daria R$ 61.992. Mas o imóvel do senhor, esses 75 metros ali, o avaliador foi lá e avaliou. Vamos pegar uns 75 metros aí, prefeito, ver um que tem aí. Uma avaliação que tem aqui. Daí nós vamos já pegar um aqui, que daí nós vamos ter prática. A primeira? É 75 metros? Tá, então está aqui, 75 metros, certo? Então é 325 mil a avaliação hoje. Daí o avaliador vai lá e avalia em 350 mil. A diferença de 325 para 350 é 25 mil. Esses 25 mil é o limite do senhor. Não vai ser mais de 61. O senhor entendeu? Por quê? Porque o limite individual de cada pessoa, de cada imóvel, é a valorização que ele teve. Então, a valorização foi só dessa diferença, dos 325% por 350. Então, deu 25 mil. Em vez de o senhor pagar 61.992, o senhor vai pagar 25 mil. Entendeu? E o que o prefeito falou, e isso é histórico e não jurídico, as avaliações têm dado 10%. Isso eu não posso afirmar, isso é histórico que o prefeito coloca aqui. Então, se fosse 10%, aumentaria o imóvel de 325 para 300, daria 32 mil deste imóvel, em vez de 61. Mais pagando à vista, 20% de desconto. Só que tem um problema. Uhum. Você fica no escuro. Eu não consigo dizer também antes, por quê? Porque a lei diz que a avaliação é feita depois da obra feita. E daí, assim, tanto o contribuinte está no escuro, quanto a administração pública está no escuro. Por quê? Porque o senhor só tem a informação de que vai dar 61.992. Daí o escuro é nós chegarmos a quanto que vai valorizar. Isso nem eu, nem outras pessoas conseguiram dizer. Quem poderia, não tecnicamente, mas dar uma prévia, era um avaliador, em que ele diz assim, pá, se for colocado asfalto aqui, tal, com tanto de altura que vai ter, tal, eu acho ainda, né, não teria como dizer, acho que vai dar 340 mil esse imóvel, entendeu? Assim, eu estou falando um exemplo, né? O senhor entendeu o que eu quis dizer? Pessoal, entenderam sobre esse aspecto de como vai valorizar? Mas alguém tem alguma colocação? Certo. Então, pode... E se a comunidade chegar à conclusão que não interessa? A obra pública passa necessariamente por interesse público para fazer efetivamente a obra. Óbvio que esses cidadãos, se não quiserem a obra, eles teriam que se manifestar em relação ao poder público, para que não ocorresse essa obra, né? Fica, vamos dizer assim, uma decisão que teria que vir da comunidade de que não quer efetivamente ter essa obra pública lá. E da administração pública teria que direcionar esses recursos para uma outra obra, que, ao meu ver, ainda teria que ver se teria a possibilidade de alocar recursos federais para outro local. Senão esse recurso ainda vai voltar para a União e não ocorreria a confecção de nenhum tipo de pavimentação aqui no município, né? Já está no orçamento da União. Já está com... O senhor entendeu a questão? Sim.
a comunidade teria essa, não vou querer mais a obra aqui, tal. Daí não teria pavimentação, mas daí tem que ver a questão técnica de alocação de recursos para outra obra, para outra pavimentação. Mas toda vez que a comunidade quiser fazer pavimentação lá, vai ter o mesmo, vai chegar na contribuição de melhoria, entendeu? Então, acho que está nesse ponto aí. Agora, sobre nós sair do escuro e ir para a luz, não consigo dizer para o senhor por quê. Porque a avaliação vai ocorrer só posteriormente à obra. Para saber o limite individual, né? O limite máximo nós já soubemos. Não vai ser mais de 61 mil para aquele de 75 metros. Mas, daí o prefeito, só eu não entendi muito bem, e o senhor puder auxiliar, esse 10% que o senhor está se referindo é em cima da avaliação? Da avaliação. Então, em média, tem dado aí, tipo, um imóvel de 325, tem dado uns 30 mil de... Pode ser 5, pode ser até 5. Mas isso só o avaliador consegue expressar. Que Mas, vai ser feito posteriormente. mais alguém teria alguma pergunta, alguma colocação? Então, assim, para nós finalizar, eu gostaria de deixar claro a cada um e cada uma de vocês que tudo que foi falado aqui ficou gravado. Está gravado nas redes sociais, nos sites da Câmara, tudo que foi falado aqui. Quanto deixo aqui minha insatisfação pelo avaliador não estar aqui, é uma pena, era importante, como ele é o cara que vai avaliar e faz parte da comissão, ele teria que estar aqui. Quanto a o prefeito pediu se eu faria um estudo, eu vou tentar, para nós mudar aquela lei, sim, só que eu acho que lá na prefeitura alguém poderia fazer esse estudo do impacto financeiro e da onde tiraria, eu acho que lá eles estão sendo pagos para isso, para fazer, e se não dá, daí já chegasse aqui e dissesse, não dá, porque foi feito o estudo e foi visto que não dá. Mas eu vou tentar ver como eu posso fazer talvez esse estudo para tentar talvez trazer, para mudar a lei, que aqui a gente está falando que o avaliador avalia em 10%, mas nós estamos com uma carta em branco na mão, sem garantia. Apesar de ter ficado gravado que historicamente, mas o que é importante deixar aqui para vocês, que vocês peguem o laudo de vocês, eu acho que peçam o laudo das avaliações iniciais de vocês, minha opinião, né, cada um faz como achar melhor, peguem o laudo de suas avaliações iniciais, para que depois vocês possam verificar e também fazer dessa forma. Thiago, posso? Mas vocês chegaram a fazer o estudo lá, não? É porque lá tem gente que paga para fazer estudo. Eu vou ter que achar alguém para fazer, infelizmente. Mas eu vou tentar, não sei. Mas tudo tranquilo. Não, mas está tudo certo. Se alguém quer mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Posso, Thiago? Só daí nós vamos finalizar isso, pode? Posso? Eu só queria repetir umas palavras que eu fiz no começo. Que vocês pensassem com carinho essa questão da obra. É uma oportunidade que vocês têm hoje de ter um asfalto na frente da casa. Vai ter custo? Vai ser difícil? Vai, gente. Quantos por aí que queriam que tivesse um asfalto na frente da sua casa? Vocês já pensaram agora todo esse esforço que foi feito de nós visitarmos Brasília, prefeito, vereadores, há 3, 4 anos atrás, para que as emendas dos deputados pudessem chegar agora, né, e ser colocado nessa obra, como aqui eu, o Jefferson, o Tiago, o Vendolino, o Vilmar e outros vereadores que foram a Brasília, foram buscar recursos para poder realizar essa obra, agora voltar esse dinheiro para Brasília, para fazer o que com esse dinheiro lá, gente? Só então, lembrar mais uma vez, tá? Deixar bem claro. Se no nosso projeto tivesse lá, veio dos 50%, tivesse 10%, o Tiago falou em 20%, né, Tiago, do Lema? O limite do Lema é 20%. 20%, mas se o nosso limite fosse 10%, na nossa lei hoje, não vai mudar nada, gente. A avaliação dá menos que 10%. Mas não temos nada garantido. Tá? Como que não está garantido? Tá? É só analisar as contribuições de melhoria. Vocês acham que agora a de vocês vai dar 20 e 30? Se todas até agora deram 10? O que vai acontecer de extraordinário no terreno de vocês para dar 50%? Se os outros agora deram 10? Menos de 10? Alex quer falar? Desculpa, vereador. Que achei que tinha. Não, obrigado, desculpa. gente. Valeu. Só o Alex quer falar um assunto? Uhum.
Atestado tudo a menos daí? Não. Não, tá enganado. Presidente? Sim? Pode. É que são dois modos de cobrança, ou pelo 50% ou pela valorização. O que acontece? O contribuinte vai pagar Ô, Joyce, usa a tribuna aqui, Joyce. Se quiser usar o microfone, as Usa a pessoas tribuna de casa aqui, não senão escutam. dá pra gravar. Alex, são dois modos de... Boa tarde, primeiro, desculpa. São dois modos de cobrança. A valorização da obra e o custo, que são os 50%. O contribuinte vai sempre pagar o menor. Se o teu caso específico, você vai pagar o menor, que é os 50% do... Isso, vai pagar o menor. Se o de alguém ali, da Anne, por exemplo, for a avaliação, ela vai pagar a avaliação, que é o menor. Então, ali, quando ele passar para a gente a segunda avaliação e que a gente colocar numa tabela e que a gente vê qual for o menor, o contribuinte vai pagar sempre o menor. Isso mesmo. Isso. E outra coisa. Isso mesmo. Tem outra coisa. Estão batendo bastante no 10%. Não quer dizer que seja exatamente 10%. Isso é uma coisa histórica que aconteceu nas outras ruas aqui. O prefeito está aqui comigo, pode ser 5, pode ser 6, 7, mas pode ser 11, pode ser 12, tá? Não quer dizer que seja exatamente o 10%. Então, sempre o contribuinte vai pagar o menor valor. Pode falar. De valorização é uma outra coisa que aquilo que eu falei, ele é virtual e é escuro. Se no fim der os 10%, é um dos dois, for a opção, o que acontecer para todo mundo, quem é que vai bancar a diferença da obra? Não. É isso que eu não estou entendendo. Se o poder público pode pagar, ou vai ter que pagar, quero entender por que nós já não pensam dessa forma. Ou seja, então, podemos dizer que a avaliação será encaminhada de forma que dê sempre mais. Entendeu? É isso que eu estou falando no escuro. Mas a avaliação é técnica, não deveria ser. Não, a avaliação é técnica, mas a gente sabe como é que funciona a técnica de avaliação. Mas nós temos que analisar que isso é uma variável que fica no escuro, que nós não temos ponderação sobre ela. Isso que é importante vocês explicarem. A metodologia da avaliação utilizada é que vai ser a mesma metodologia utilizada depois para a avaliação de quando a obra foi. Pois é, mas Porque daí até ver com um corretor de confiança. eu não estou aqui colocando Se é real ou não. uma pecha para o prefeito, porque isso é lei, eu sei disso. Eu estou colocando aqui um abacaxi para ele resolver. Mas é importante que os cidadãos também observem as suas avaliações para ver se é a real. Entendeu? Para quê? Para que quando esse mesmo avaliador for avaliar posteriormente, ele identifique, o cidadão também já tem certeza de que ele vai se utilizar de uma metodologia correta. É porque a obra, digamos que leve 6 meses. Não sei, prefeito. Essa obra aqui, 6 meses. Talvez nem isso, não sei. O que pode acontecer em 6 meses para valorizar? Só o asfalto. É obra. Só a obra. Só que o meu imóvel pode sofrer Pinta a casa, assim. perda ao invés de uma valorização. Tudo isso. Então, quem vai conseguir? Eu só vou saber. Na hora que a obra estiver executada, tem que fazer foto e tudo isso. O proprietário só vai saber se aparecer o comprador do teu terreno aqui. Quanto é que
400 mil. Não, mas o avaliador tem técnica para isso. Se o cidadão observar que essa avaliação não está correta, está subvalorizada ou está supervalorizada é bom, porque eu vou pagar contribuição de melhoria depois. Agora, se eu botar muito para baixo e valorizar demais, daí consequentemente. Mas já temos a base. Certo. Então todos já têm uma noção de valores. Esses valores que estão na tabela são reais? Não são. São reais? Ótimo. Então o avaliador depois vai avaliar também pela real. Tá. Então se eu fizer um orçamento meu do que eu vou ter de apagar futuramente em função da obra, qual vai ser o valor que eu tenho que considerar hoje? O senhor vai pegar o valor da obra, o senhor já sabe que é aquele valor. Quanto que o senhor tem de testar? Do imóvel do senhor? Tem 150. 150 metros. Então, a princípio, ele daria o dobro daquele dos 75 ali. Então, o do senhor daria 120 mil reais lá, aproximadamente. Certo? Ok. Então, o senhor está pensando em dar 120. Mas o imóvel do senhor quer uma valorização. Vou pegar aqui esse tempo do senhor aqui também de tabela, será 30. Desculpe, está repetindo o assunto, porque eu acho que... Ô, seu Tarcísio, é só no nome do senhor? Tá. Ah, tá, que daí junto daí. É que aqui no orçamento aqui mostra 30, né? Não sei. Isso, Tarcísio, então. Não mais. Talvez o dele tem 120, né? Ah, seu Freire, seu... 30 metros. 30 metros? Isso. 370. Tá. Então, a princípio, se nós pensarmos pelo normal, historicamente falando, que é os 10%, aumentaria aqui de 37 mil. Sobre esse imóvel aqui, iria para 400 e pouco. Então, 37 mil seria o limite do senhor. Tá entendendo? Em vez de 120, seria Vai ser difícil, né? 37 mil. Eu teria que perguntar pro Joyce. Eu tô falando, aqui nós estamos falando de 30 metros, né? E é 75 aqui não, então o senhor atestado é menor em termos de fazer o cálculo. Mas para, só um característica diferente. Na metade disso, assim. O senhor dá 30 metros, certo? Tarcísio, 30 metros. Aqui nós temos 75, deu 61 mil. O 30 do senhor aqui. Ô, doutor Marcionei, eu posso só, doutor Marcionei, a comunidade, se pode ser, da gente encerrar a audiência pública e a gente continua a conversa aqui, não por nada que está batendo o tempo também que está sendo gravado, né? Então assim a gente finaliza deixando claro e registrado que em nenhum momento a intenção dos vereadores foi realizar a audiência para atrasar o início da pavimentação. Inclusive todos os vereadores tivessem e as pessoas tivessem a oportunidade de discutir o assunto novamente. Aqui ao Executivo, quero deixar claro que esses projetos de lei estão nas relatorias dos vereadores Jefferson, vereador Ayrton, vereador Vendolino e vereador Vilmar, para serem analisados. E cabe a eles dar prosseguimento ao processo na Câmara, então, para que isso continue, né? Então, encerro e agradeço a presença de todos aqui.